Deus abençoe e podeis assentar. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais uma terça-feira. Estamos felizes que o Senhor nos concede mais este dia de vitória para junto nós estarmos na casa de Deus. E melhorou, né? Deus abençoou, já começou a chover. E creio que Deus vai continuar nos abençoando. O tempo está bem propício, está gostoso, mas com frio o povo não vem na igreja, com calor também não, né? Fica difícil, mas sabemos que muitos estão a trabalho. Queremos nesta oportunidade pedir à igreja para nós colocar de pé para uma oração especial. Irmão Carlinho, da irmã Lília, está internado. A pressão alterou tanto que ele precisou ficar ali tomando soro, né? Segundo a irmã Lília, a pressão dele estava 14/22. E ele está em observação para que Deus dê a ele melhora. Também na oportunidade, vamos estar orando pelo irmão Danizete. Danizete é pai daquele casal que mora aqui na fundo da casa da irmã Maria, irmão Sebastião. O irmão Danizete congregou comigo em Nova Crixá há muito tempo e está passando momentos difíceis com enfermidade de trombose na perna, para que Deus possa visitar ele também nesta oportunidade. Então vamos apresentar a Deus estas pessoas, irmão Carlinho, irmão Danizete, para que seja visitado pelo Senhor nesta noite. Pai que está no céu, pedimos neste instante, meu Deus, por intermédio da sua palavra, Deus, que venha visitar o teu servo, irmão Carlinho, ó Deus. Ó Pai, peço a Ti que venha dar a ele, ó Senhor, a normalidade da sua pressão, que volta ao Pai ao estado normal, possa confortar a ele de maneira que ele saia daquele hospital restaurado. Visita também o teu servo, irmão Danizete, ó Pai, na angústia daquela enfermidade nas suas pernas. Deus, tenha misericórdia do teu servo, para que o Senhor possa restaurar a sua saúde, restabelecer o corpo físico, Pai, de maneira que não venha perder nenhum membro do teu corpo. Estamos pedindo ao Senhor que atenda nossas orações a pedido desses teus filhos. Ó Deus, vai ao encontro, soluciona esta causa e dá vitória a eles, ó Pai. Em um nome de Jesus. Assim te pedimos, em um nome de Jesus. Amém. Com mais assento, que Deus abençoe a todos nesta noite. Meus irmãos, pastor e professor Valdir está conosco. Daqui a pouco eu vou estar apresentando ele juntamente com sua equipe. Ele tem um trabalho a ser realizado aqui hoje, aos irmãos que fizeram o concurso com ele. Hoje é dia de receber aí alguma coisa, né? Os diplomas, certificados. Então ele está conosco hoje. E quando for 8h30 eu vou estar passando para ele. Ele vai estar fazendo aí o trabalho de entrega deste material, conforme Deus assim o determinar. Mas temos alguns minutos e eu gostaria nesta oportunidade que nós leamos a palavra de Deus. Dentro de rápidas palavras nós estaremos trazendo aqui uma palavra para não passar direto a nossa terça-feira. Amém? Para a leitura da Bíblia é sempre bom ficar de pé. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 35. Glória a Deus. Fidelidade consigo mesmo é o tema da nossa palavra. Fidelidade consigo mesmo. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. E diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirás o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e me acolheste. Amém? Tomai assento, que Deus o abençoe. Fidelidade consigo mesmo.
Amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus quer que nós deixamos todas as fórmulas pecaminosas para nos tornarmos sermos fiel a Deus. Porque o pecado é uma prática. Quando nós deixamos a prática do pecado, nós passamos a nos colocar numa posição de fidelidade. E é isso que agrada a Deus. Deus sempre tem usado de uma maneira importante para falar de fidelidade. O Senhor quer que nós entendamos que a fidelidade é uma necessária cotidiana, que cada um de nós devemos procurar ser fiel. E quando fala de fidelidade, fala da obediência, fala de um sentimento cristão, de um respeito pela obra de Deus, de um respeito pela posição, pelo posicionado. Ser fiel é estar ligado direto com os assuntos da obra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. E se calar, as próprias pedras clamarão. Lucas está dizendo, vocês foram enviados para pregar a palavra de Deus. Falar da fidelidade, falar do grande amor que Deus tem para conosco. Mas se calarmos, Deus suscita as próprias pedras. Às vezes nós ficamos aqui observando como Deus poderia usar pedras. Ora, meu amado, todavia Deus tem usado as pedras para testificar a respeito dele mesmo. Se você voltarmos para Davi, você encontra Davi vencendo um gigante com a pedra. Era Deus falando, era a pedra falando através da boca de Deus. Se você voltar para Moisés, você encontra Moisés ferindo a rocha, a pedra, e ela jorra água. Você encontra Deus falando através da pedra. Se você vier para o Novo Testamento, Deus diz, olha, eu sou a pedra da esquina. A pedra que alguns rejeitaram. Deus, em todo momento, Ele diz, se você calar, as pedras clamarão. A igreja foi colocada como porta-voz de Deus. E para que nós possamos ter a nossa fidelidade, para que nós possamos ter a nossa sinceridade diante de Deus, precisamos falar da palavra dele. Precisamos anunciar que ele ainda é o Salvador do mundo. O próprio Espírito Santo, incomodado com a nossa consciência, estamos de acordo com a palavra de Deus? Se estamos, ele nos vivifica. Se não estamos, ele nos condena. Quando se fala de fidelidade, às vezes nós perguntamos, por quê? Que quando eu estou para fazer algo, o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo me alerta, ele me desperta para que eu não faça tal coisa, porque o Espírito Santo, ele veio para despertar, ele veio para poder alertar a cada um de nós. A palavra de Deus diz, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o princípio deste mundo já está julgado. Deus coloca 3 observações. Deus está dizendo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus colocou nós aqui para convencer esta humanidade. Mas como, pastor? Hoje, quando eu estava conversando com a Janiana, eu disse, minha filha, o que Deus precisa é que nós lemos a palavra de Deus. O que Deus quer é que você estude a palavra. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem uma função. Não é de fazer você entender, mas de fazer você lembrar. O Espírito Santo vos faz lembrar. E muitas das vezes, você questiona, por quê? Eu nem estava imaginando, de repente veio na minha mente. Eu ouvi como se alguém estivesse falando atrás de mim.
É o Espírito Santo. Você quer uma prova disto? O profeta Isaías já revela isto desde o Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia, Isaías 30, versículo 21. Quando o profeta, ele já tratava deste assunto lá no Antigo Testamento, que o Espírito Santo tem uma função de falar por trás de você, a pé de ouvido, para não deixar você pecar, para não deixar você cometer coisas erradas. O Espírito Santo despertava. Vamos lá? Isaías 30, verso 21. Quem encontrou possa ler. Pastor Clarismar. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, irmãos? O Espírito Santo falará por detrás de ti. Esse caminho é bom, andai nele. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. É o caminho da salvação, é o caminho da verdade. Aí Jesus vem confirmando no Novo Testamento e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao meu Pai a não ser por mim. Jesus retrata da fidelidade. Ninguém pode acusar a Deus porque não foi orientado, porque não foi despertado, porque Deus não falou comigo. Não, todavia Deus usa o Espírito Santo para despertar e para alertar a sua igreja. E nós precisamos ter entendimento disto, porque Ele vem para que nós podemos ser fiel e obedecer a sua palavra. Hein? Você tem obedecido à voz do Espírito Santo, irmão? Porque Ele fala, Ele desperta, Ele orienta. Ninguém pode chegar para Deus e dizer: Deus, eu errei porque não tinha ninguém para me despertar. Eu errei porque não tinha ninguém para me orientar. Sempre o Espírito Santo está do seu lado, dizendo: isto pode, isto não pode, isto é certo, isto é errado. Todavia, você não pode ser enganado. Deus diz que ninguém pode ser enganado. Ninguém também se engana com Deus, pois Ele orienta, Ele desperta, para que você faça tudo segundo a sua vida, a sua vontade. Fidelidade com o próximo é uma das palavras que queremos também falar aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isto é pecado. Fidelidade com o próximo. Tiago capítulo 4, versículo 17, ele está dizendo: se você sabe fazer o que é certo, sabe fazer o que é justo, sabe fazer o que é direito e não faz, comete pecado, porque você sabe. Você não é inocente. Você pode ser fiel. Estou falando de fidelidade contigo mesmo. A palavra está falando com você. Você sabe o que é certo, sabe o que é honesto, sabe o que é direito, sabe o que deve fazer, mas não faz, comete pecado. Aí eu passei aqui e eu vi um fio descascado ali, e eu podia muito bem desligar a chave, mas eu não desliguei. Aí vem uma criança e pega e morre. Você é culpado porque você sabia o que era certo. A sua consciência, aquilo que você chama de consciência, é o Espírito Santo te falando: você não devia ter deixado, você devia ter desligado a chave. Sabe o que deve fazer e não faz. Apóstolo Tiago está dizendo bem claro: comete pecado. Quantas das vezes nós cometemos pecado contra nós mesmos, por saber que é errado, e nós erramos propositalmente. E nós devemos ter cuidado com isto. Aí eu sei que entrar ali é pecado, mas eu vou entrar assim mesmo. Sabemos que é pecado e entramos. Sabemos que não devemos praticar e praticamos. Então nós temos que ter um cuidado, irmão. Fidelidade com o próximo é coisa importante. Vamos para Timóteo capítulo 1, versículo 6. Aliás, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Amém? Precisamos desapegar um pouco daquilo que às vezes nos leva para o materialismo. Eu estou falando rapidinho aqui porque o tempo é corrido. Amém, irmão? Fidelidade consigo mesmo. Desapegar. Vamos lá, 1 Timóteo 6 e 18. Que pratique o bem e se enriqueça de boas obras, que sejam liberais e generosos. Amém, irmão? Pratique o bem, seja rico de boas obras. Olha, irmãos, não tem limite para você fazer o bem. Não tem limite para você ser feliz.
Não tem limite para você alcançar posição. O que Deus quer que você faça o bem para o próximo, que você pratica. Se é praticar, irmão, não é apenas uma vez, não é verdade, irmão? Ninguém pode praticar praticando uma vez só. Praticar tem que ser 1, 2, 3, 4. Pratique bem as boas obras. Faça que alguém veja que você é do bem, que você é da paz, que você está aqui para fazer a boa obra do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas se você for fazer como aquele publicano, a Bíblia considera o publicano, irmão, como um político. Eu mandei calçar essa rua aqui em 1960, ele nunca esquece. O publicano, se ele der uma caixa de sopa à igreja, ele chega aqui e diz: olha, um dia em 1950 eu dei uma caixa para a igreja. Faça as boas obras, seja rico em boas obras, mas deixa Deus do céu te abençoar, deixa Deus ver, sem você ficar dizendo: se não fosse eu, essa igreja não estava assim, se não fosse eu, esse bebedouro não estava assim, se não fosse eu, esses bancos não estavam assim. Tira esse eu e deixa nas mãos de Deus. Faça o bem, pratica a fidelidade, deixa que o próprio Senhor te engrandeça. É disso que nós estamos falando. Você tem sido fiel com o próximo, irmão? Tem feito alguma coisa para o vizinho? Apóstolo Paulo diz: olha, coisa boa é amontoar brasa na cabeça do vizinho, pastor Dito. Amontoar brasa na cabeça do vizinho. Pastor, saudoso pastor Albino, um dia estava dizendo, pastor Joaquim, que amontoar brasa é quando você faz uma pamonha lá na sua casa, né? Aí você coloca 2, 3 e leva lá para o vizinho. O vizinho disse: mas esse crente é bom mesmo, rapaz, não esquece da gente. Você mata lá um leitãozinho, né? Aí você leva lá uma linguiça para o vizinho, leva um pedacinho. Você está amontoando brasa, vai aquecer a cabeça dele, dizer: olha, eu tenho que respeitar esse camarada, eu tenho que respeitar esse vizinho, ele é fiel. Fidelidade. Amém, irmãos? Nós temos que ter esse entendimento. Seja rico em bondade. Paulo dizendo a Timóteo: ser rico não é pecado, ser generoso não é pecado. Faça isso por fidelidade, faça isso por bom costume na obra do Senhor, para que Deus possa te abençoar também. Você tem sido fiel com o seu próximo? Vamos caminhar um pouquinho mais. Deixa eu lhe dar um exemplo de uma pessoa muito conhecida na Bíblia, que é a jovem chamada Esther. Esther sabia muito bem que ela tinha beleza. Esther sabia muito bem que ela era uma pessoa dentro da terra dos judeus. Mas quando Deus escolheu Esther para colocar dentro de um palácio, Deus não colocou Esther lá porque ela era bonita, irmãos. Não. Talvez o rei escolheu uma bonita, mas Deus não colocou Esther lá porque ela era bonita. Deus colocou Esther lá dentro porque precisava do serviço dela para libertar o seu povo. Quando Deus colocou Esther lá dentro daquele palácio, ela tinha que ser fiel. Ela não podia alcançar só a beleza e dizer: na minha beleza eu vou destacar, na minha beleza eu vou destacar a humanidade. Não. Ela começou a falar sobre fidelidade. Ela começou a pedir aos seus criados para que fosse jejuar. Ela começou a pedir para que fosse para a oração, porque ela sabia que ela não estava lá para poder aparecer uma aparência, mas estava lá para fazer a obra de um Deus Todo-Poderoso. Ela estava lá para que o Assuero soubesse que ela não era apenas só um ponto, ou uma vírgula, ou uma roupinha, ou um corpinho bonito, ou simplesmente um vestidinho ataviado. Não, ela estava lá para mostrar àquele povo que os judeus precisavam ser libertos, e que Mardoqueu não ia espendurar ninguém naquela forca. Quantas vezes Deus tem colocado você numa empresa, Deus tem colocado você no trabalho, Deus tem colocado você numa igreja, Deus tem colocado você num lugar, e você não está lá porque você é bom, foi porque eu passei no concurso, foi porque eu exerci bem a minha função, porque eu trabalho bem. Não, você está lá porque Deus te colocou naquele lugar. Deus precisava de você nesse lugar. É por isso que você está aí. Assim como Esther, ela podia ter chegado e disse: ó rei, eu sou a rainha mais bela. Não, ela veio de joelho, ela prostrou, ela baixou,
a ponto que o rei estendeu o cetro. Quantas pessoas que querem entrar de cabeça erguida. Quantas pessoas que querem dizer, eu sou o Senhor, eu estou aqui porque eu sei fazer, eu estou aqui porque eu sou a boa líder, eu sou o bom líder, Não! Você está aqui porque Deus te escolheu. E não é para você destacar, é para o nome dele ser destacado. Foi por isso que Deus escolheu a rainha Esther. Como está o seu pensamento diante da obra de Deus? Você quer ser o destaque? Ou quer que o nome de Jesus apareça? Quando alguém chegou e disse, Senhor, tem alguém fazendo milagre no teu nome. Tem alguém pregando no teu nome aí, Senhor. Nós manda calar, nós para essa turma. Ele disse, aqueles que não é contra nós, é por nós. Deixa o povo trabalhar. Deixa o povo trabalhar. Mas tem muita gente querendo trabalhar para calar o colega de trabalho. Trabalhando para poder achar que vai aparecer. Não, irmão, seja fiel à obra de Deus. Seja fiel àquele que te chamou. Seja fiel ao seu líder. Seja fiel ao seu trabalho. Seja fiel à casa de Deus. Porque você precisa aparecer para Deus. É para Ele que você precisa ser. Amém? Eu tenho vários versículos aqui, mas a hora não permite. Mas pelo menos, 2 Timóteo, vamos lá, irmão. 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 13. Olha o que é valorizoso. Paulo dizendo quando é valorizado uma pessoa fiel. Se formos infiéis, Olha. ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Amém, irmãos? Se você for infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Se você querer aparecer, Deus tira a sua glória. Porque Ele é fiel. Ele permanece fiel. Está escrito aqui, né? Não pode negar a si mesmo. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele quer ajudar você na sua caminhada. Você tem sido fiel ao seu Deus? Você tem sido fiel ao seu líder? Você tem sido fiel ao seu trabalho? Deus precisa de pessoas fiéis. Deus precisa de pessoas fiéis para poder fazer a obra que Ele vos chamou. A obra da fidelidade. Amém, irmãos? Obra de fidelidade. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós estamos lutando, mas lutamos em vão. Queremos aparecer, queremos destacar o nosso nome. Não. Eu me lembro de um dia o pastor Brandão Porto, numa consagração de obreiro, pastor Limar, ele chamou uma multidão de obreiro e disse, irmãos, eu quero comparar vocês hoje como o caramujo, a lesma. A lesma não é um animal bonito. A lesma ninguém se encanta com ela. A lesma não deixa muita coisa boa. Mas tem uma coisa. Ela deixa um rastro brilhante por onde ela passa. Pode não ser bonito você. Pode você não ter um caráter tão belo. Talvez você não seja uma rainha Esther. Talvez você pode ter ser considerado uma lesma. Mas deixa um rastro brilhante por onde você passar, meu irmão. Deixa o rastro brilhante. Fulano de tal passou por aqui. Fulano de tal passou no trabalho de Job. Fulano de tal passou no trabalho das irmãs. Fulano de tal passou no trabalho dos obreiros. Fulano de tal passou nesta igreja. Deixou um rastro brilhante. Deus quer pessoas que deixam rastros brilhantes. Deus não precisa de aparência. Deus quer pessoa que deixa rastros brilhantes. Amém, irmãos? Eu vou concluir o nosso horário. Você tem sido fiel ao seu Deus? Deus é fiel com você. Diga comigo assim, todo tempo Deus é fiel. Diga outra vez, todavia fiel é Deus. Porque todo tempo Deus é fiel. Todavia fiel é Deus. Amém, irmãos? Nunca se admira de si próprio. Nunca acha que você é bom.
Sempre coloca a tua glória e a honra na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque todavia é Deus que é fiel. Em todo tempo, fiel é Deus para conosco. Em todo lugar, por onde nós estiver, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu me lembro daquela mulher, só para concluir, que chega para Eliseu e disse: Eliseu, o meu esposo era fiel ao Senhor. O meu esposo trabalhava com fidelidade. Ele deixou rastro de fidelidade, mas também deixou dívidas. E eu não quero que as dívidas do meu esposo apaguem o seu nome. Eu não quero que a dívida do meu esposo apague o seu ministério, que ele venha tomar os meus filhos para pagar conta. O que representava o Espírito Santo, irmão? O azeite. E ela perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho do Espírito Santo, eu tenho um pouquinho de azeite. Há um pouquinho de azeite lá em casa. Todavia Deus é fiel. E Eliseu disse: então, uma vazia emprestada, e não pouca, muita. Quando a gente é fiel, a gente faz o evento para muitos. Quando a gente é fiel, a gente confia que Deus vai mandar muito, porque há fidelidade nisto. Eu estava conversando com a irmã ali em Nova Crixá. Ela disse: meu Deus é fiel. O pastor disse que não ia dar ninguém. O pastor disse que não precisava preocupar com nada, que ia ser pouquinho. Mas eu disse que Deus era fiel. E ele surpreendeu com aquela irmã, porque Deus foi fiel para com ela. Mas aquela mulher foi para casa. Ela pegou o cântaro de azeite, olhou para dentro do cântaro, havia um pouquinho de azeite. E ela já tinha pedido aos seus filhos que buscassem vazia. Eu imagino que na frente dela não tinha pouquinho vaso, tinha muito vaso na frente. E ela começa a chamar um fio, e pega a vazia de azeite, e começa a derramar o azeite daquele vaso. É um cântaro derramando azeite no vaso. O cântaro está aqui em cima, o vaso está aqui embaixo. Sempre que o obreiro estiver aqui em cima, ele é um cântaro, ele tem que ter um pouquinho de azeite, porque Deus não opera no cântaro, Deus opera no azeite. Agora, irmão, o que mais nos alegra, pastor Marquinho, é que aquela mulher derramava azeite. Ela não podia olhar dentro do cântaro, ela não podia olhar no vaso. Tinha que alguém dizer: o vaso está cheio. Mas ela continuava a despejar. Olha, porque eu disse que agora Deus, em todo tempo, Deus é santo, em todo lugar. Porque o vaso permanecia com o mesmo tanto de azeite. E lá embaixo, o cântaro mesmo tanto de azeite. E lá embaixo, o vaso enchia. O cântaro permanecia com o mesmo tanto de azeite. Mas lá embaixo, o cântaro enchia o vaso. O milagre estava no fio do azeite. Não estava dentro do cântaro, não estava dentro do vaso. O milagre estava no fio de azeite. Deus só aumentava o azeite quando saía do cântaro para encher o vaso. Só no fio, só naquele cordão de azeite é que o milagre acontecia. Nem o cântaro, nem o vaso poderia glorificar e dizer que é eu que tenho azeite. Não, era um milagre no azeite. Todo o tempo Deus é fiel. Deus é fiel todo o tempo. Coloca de pé, irmãos. Com estas rápidas palavras, eu quero nesta oportunidade dizer à igreja: guarda consigo este versículo para você entender isto. João 3,16. Quem não conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. não pereça, mas tem vida eterna. Porque Deus é fiel a todo tempo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isto é fidelidade. Único. A viúva deu tudo que ela tinha. Único. Quando fala de único, Deus está falando: coloca você, tudo que você tem, diante de mim.
Confia em mim e eu vou fazer o que você precisa. O milagre está no fio de azeite, não é nem no cântaro e nem no vaso, é no fio de azeite. O milagre está nas mãos de Deus. Amém? Pastor Dito, venha fazer esta oração para nós. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos a Deus, eterno e maravilhoso Deus, Pai Santo, Deus da eternidade. Senhor, meu Deus, receba nesta noite os nossos agradecimentos. Recebe, Senhor da glória, a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho que nós temos por Ti, meu Deus. Recebe, Senhor da glória, a nossa adoração, porque somos gratos por ouvir a Tua santa palavra nesta noite. Pai querido, continua, Senhor da glória, multiplicando o azeite. Continua, Senhor da glória, abastecendo os Teus vasos, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado neste santo lugar. Nós Te pedimos e Te rogamos nesta noite, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus.